No tumultuado cenário da Chicago dos anos 30, onde a lei e a corrupção se entrelaçam em um jogo mortal, um homem se levanta para desafiar o império de um dos maiores gangsters da história, Al Capone. Os Intocáveis não é apenas um filme sobre crime e justiça. É uma profunda reflexão sobre o que significa lutar pela verdade em um mundo implacável. Mas o que podemos aprender com a jornada de Eliot Ness e sua equipe? Prepare-se para uma análise profunda que irá desafiar sua percepção sobre o filme e os dilemas morais que ele apresenta. Fique conosco até o final e descubra como a luta de Ness ressoa ainda hoje, e por que Os Intocáveis continua a ser um filme que todos precisam ver e entender. Os Intocáveis. Dirigido por Brian De Palma, é considerado um clássico marcante. A narrativa gira em torno da luta do agente Eliot Ness, interpretado por Kevin Costner, para derrubar o império do crime de Al Capone, Robert De Niro. Durante a era da lei seca nos Estados Unidos, Capone usava métodos extremos para garantir o seu poder, como, por exemplo, a explosão na cafeteria que resulta na morte violenta de uma pequena menina, que simboliza a brutalidade e a violência generalizada causada pela guerra do álcool. Essa cena, logo no início, mostra como as operações criminosas de Al Capone não afetavam apenas os envolvidos no submundo do crime, mas também cidadãos inocentes. A impunidade dos crimes de Capone estavam fora de controle, e a explosão serve como um catalisador para Ness. Ele percebe que, para parar Capone, ele precisa agir com determinação, ainda que dentro dos limites da lei. Esse evento também ressalta o impacto social devastador do crime organizado e a necessidade de uma ação enérgica para restaurar a ordem e proteger os inocentes. Ness vê essa guerra como não apenas uma questão de cumprir a lei, mas de proteger a vida de pessoas comuns da violência indiscriminada de Capone e sua gangue. Porém, Capone estava um passo à frente de Eliot Ness durante grande parte do filme, o que reforça a tensão da trama. Capone tinha uma rede vasta e bem organizada de corrupção, poder e violência, que incluía a polícia, políticos e o sistema judicial de Chicago. Sua capacidade de subornar e intimidar aqueles que deveriam combatê-lo, além de sua inteligência e recursos ilimitados, tornava difícil para Ness encontrar uma maneira eficaz de capturá-lo. Ele agia com impunidade, sabendo que a maioria das autoridades estava do seu lado ou tinha medo de enfrentá-lo. Além disso, sua estratégia incluía manter uma aparência de homem de negócios, enquanto seu império se expandia pela violência, o que dificultava incriminá-lo diretamente pelos crimes. Desta maneira, Ness conta com a ajuda do policial Jim Malone, interpretado por Sean Connery, que é um simples guarda de rua, apesar de sua vasta experiência, em grande parte porque ele está desiludido pela corrupção dentro do Departamento de Polícia de Chicago. Como um homem íntegro e incorruptível que prefere manter-se afastado das altas posições, onde a corrupção está profundamente enraizada. Ele compreende como a máquina do crime, liderada por Al Capone, corrompeu até os níveis mais altos da polícia e do governo. Por essa razão, ele se contenta em ser um simples guarda, onde ele pode manter sua honra intacta e evitar a tentação ou pressão de se vender para o crime organizado. Quando Ness o encontra, ele percebe que ele é um homem que realmente deseja acabar com Capone. Esse encontro revive o senso de dever e de justiça de Malone, que aceita a missão, mesmo sabendo dos riscos. Malone deixa claro para Eliot Ness que, se ele quiser realmente pegar Al Capone, não poderá seguir apenas os métodos tradicionais, pois o sistema está corrompido, devido à rede tão ampla de poder e influência que qualquer abordagem convencional seria insuficiente. A corrupção infiltrada em todos os setores tornava impossível confiar nos métodos tradicionais da lei para derrubar um criminoso tão poderoso. Por isso, Malone avisa Ness que ele precisará ser implacável. Não entendeu? Até onde você quer chegar? Ele deixa claro que, para derrotar Capone, será necessário ir além das práticas comuns e estar disposto a tomar medidas extremas, muitas vezes fora da zona de conforto de Ness, que até então acreditava firmemente em seguir a lei à risca. Até onde a lei permitir. E depois... Malone sugere que, para vencer um homem como Capone, que usa de violência e intimidação sem hesitação,
Ness terá que adotar uma postura mais dura e estar preparado para sujar as mãos, se necessário. Ele puxa uma faca, você puxa um revólver. Ele manda um dos seus pro hospital, você manda um dos dele pro necrotério. Ele também alerta Ness de que Capone não hesitará em retaliar de forma brutal, não apenas contra ele, mas também contra sua família. Ir até o fim, porque eles não vão desistir da luta enquanto um de vocês estiver vivo. Isso sublinha o perigo que Ness enfrenta ao desafiar o mafioso diretamente. Capone não só controlava o crime organizado, mas era conhecido por eliminar qualquer ameaça com violência impiedosa, e isso incluía ir atrás daqueles que ousassem enfrentá-lo e suas famílias. Essa advertência serve como um momento decisivo para Ness, que precisa decidir até que ponto está disposto a ir para derrubar Capone e proteger os que ama. Assim, Malone usa intimidação pesada e, às vezes, táticas brutais para obter informações e quebrar o silêncio dos criminosos. Uma das cenas mais memoráveis exemplifica isso. Quando ele interroga um dos homens de Capone, Malone ameaça matar outro criminoso na frente dele para pressioná-lo a falar. Na verdade, ele já havia matado o homem, mas usa a encenação para chocar e assustar o informante, forçando-o a revelar o que sabe. Essa cena demonstra sua disposição de jogar duro, criando uma atmosfera de medo e controle para obter o que precisa. Esse tipo de abordagem reflete a filosofia de Malone de que, para combater um inimigo que usa violência sem limites, é necessário se adaptar a esse jogo. Ele sabe que as ameaças e intimidações brutais são as únicas maneiras de penetrar a lealdade que os criminosos têm a Capone, uma lealdade muitas vezes alimentada pelo medo e pelo dinheiro. Ao adotar esses métodos implacáveis, Malone se destaca como um policial que está disposto a cruzar linhas morais para alcançar a justiça. Malone acredita que, na guerra contra Capone, a força e a brutalidade são ferramentas necessárias para equilibrar a balança. Desta forma, Ness e seus homens percebem que, para enfrentar um império de crime tão vasto e violento, talvez precisem se adaptar a táticas que desafiam seus próprios princípios. Isso cria uma tensão moral interessante no filme, com Malone sendo o personagem que empurra os limites do que é aceitável na busca por justiça. Porém, a retaliação de Al Capone contra Malone foi implacável e brutal. Sabendo que Malone estava causando grandes problemas para seu império, Capone ordena sua execução, e o encarregado de realizar o assassinato é Frank Nitti, um dos capangas mais leais e violentos de Capone. Nitti vai até na casa de Malone e, em uma cena trágica e intensa, o policial veterano é morto de forma brutal. A sua morte é um golpe devastador para Elliot Ness e sua equipe. Além de ser uma perda pessoal dolorosa, a morte de Malone simboliza a gravidade e o perigo da guerra contra Capone. Malone sabia dos riscos que corria e estava ciente de que enfrentaria inimigos violentos, mas isso não o impediu de lutar até o fim. No julgamento de Al Capone, após descobrir que Nitti foi o responsável pela morte brutal de Jim Malone, Ness o persegue implacavelmente até o topo de um prédio. Durante a perseguição, Nitti, desesperado, tenta escapar de qualquer forma, mas Ness o encurrala. Quando Frank Nitti fica pendurado na corda, preso e vulnerável, ele está em uma posição precária. Ness, com a arma apontada para ele, tem a oportunidade perfeita para se vingar pela morte de Malone e eliminar uma ameaça perigosa. No entanto, em um momento de clareza moral, Ness decide não seguir o caminho da vingança. Ao largar a arma, Ness simboliza sua determinação em ser um respeitador da lei. Nitti, ao perceber que não seria executado, fica aliviado e até um pouco feliz com a situação. Ele, que é um criminoso endurecido, sabe que Ness está fazendo uma escolha moral, mesmo que isso signifique que ele ainda estará livre para causar problemas no futuro. Essa interação entre eles destaca a tensão entre os dois mundos, o de Nitti, que opera fora da lei, e o de Ness, que está tentando impor a ordem e a justiça. Nitti percebe que Elliot Ness está preso a um código moral que o impede de matá-lo, e isso o faz se sentir à vontade para zombar e provocá-lo. Que Malone gritou como um porco durante seu assassinato, Nitti tenta provocar uma reação emocional em Ness, desafiando-o e diminuindo a dor e a perda que ele sofreu, sendo que ele não vê Ness, ou qualquer membro da força policial, como uma verdadeira ameaça. Para ele, a lei e aqueles que a representam são fracos e facilmente manipuláveis. Essa arrogância
é comum entre os criminosos que operam fora da lei, onde a força bruta e a intimidação predominam sobre o respeito pelas instituições. Para ele, a vida e a morte não têm o mesmo peso que para aqueles que vivem dentro da lei. Ele trivializa a morte de Malone, como se fosse uma piada, mostrando que a violência é apenas uma parte do jogo. Nietzsche, em sua arrogância, subestima Eliot Ness ao acreditar que ele, como um homem de bem e um defensor da lei, estaria preso a seus princípios morais e éticos. Essa percepção errônea o leva a se sentir confortável para zombar de Ness e a desrespeitar a memória de Jim Malone. Porém, isso foi demais para Ness suportar. A sua indignação atinge seu pico e joga Nietzsche de cima do prédio. Esse momento é icônico e culmina toda a atenção acumulada no filme. Quando Ness finalmente decide jogar Frank Nietzsche do alto, as palavras que ele pronuncia. Ele gritou desse jeito? Se tornam uma frase marcante que encapsula a gravidade da situação e a dor que Ness sentiu pela perda de Malone. A maneira como Ness se vinga da zombaria de Nietzsche, que desrespeita a memória de Malone, traz um fechamento emocional à sua jornada. É como se Ness estivesse finalmente reivindicando a honra de seu amigo e aliado. Quando Ness se encontra no local, a altura e a distância não apenas representam sua posição física, mas também simbolizam o quanto ele se afastou de sua perspectiva inicial sobre a justiça. Ele agora está disposto a agir de maneira implacável, reconhecendo que a luta contra Capone e seus associados exige decisões difíceis e ações que vão além das restrições legais habituais. Isso reflete um ponto crucial em sua jornada, onde a moralidade e a ética são desafiadas pela necessidade de proteger os inocentes e garantir que a justiça prevaleça. Portanto, a cena no prédio encapsula a jornada de Ness e a mensagem do filme sobre a complexidade da luta pela justiça em um mundo corrompido. Isso foi tudo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos para ajudar no trabalho. Muito obrigado pela atenção e até mais.